Esse é o Marlon. Eu acho que essa fala dele é uma fala muito importante. Ele foi nosso convidado da nossa mesa redonda de terça-feira, inclusive a Nath participou, e ali no bastidores, e depois ele ficou para a mesa redonda. E ali, questionamos a ele sobre essa permanência no Cruzeiro, né? E ele disse nessa entrevista ao Pio que está no Cruzeiro até o fim do ano, que não vai conversar com ninguém, que teve realmente sondagem de outros clubes, ele não quis falar, óbvio, que até está na posição do jogador, quem cuida disso é o empresário, mas recentemente o São Paulo sondou mais uma vez o Marlon, né? Já tinha sondado ali no fim do ano, para o início do ano, e agora sondou mais uma vez o Marlon, mas ele se diz feliz e pode dizer até uma coisa, dá para dizer uma coisa, viu, Damião? Pelo que a gente conhece do jogador, do nível também do jogador, ele vai querer ficar, né? Se chegar numa condição legal para ele, salarial, uma questão que ele fez uma redução para vir para o Cruzeiro, não é um jogador que está querendo pegar mundos e fundos, não. A gente conhece o Marlon, um cara muito profissional. Ele quer ficar no Cruzeiro, quer ter uma valorização, óbvio, né? Por tudo que aconteceu, mas o objetivo é continuar na toca da raposa e isso deve acontecer para que ele permaneça. Ô, Nath, primeiro desculpa pela minha deselegância, né, que eu não te cumprimentei, o Pansieri cumprimentou. Boa noite, Nath, tudo bem? Tudo bem, Damião? Tudo bem, boa noite pra você, quem tá com a gente aqui na Grande Resenha. O Marlon merece esse aumento salarial? Merece, acho que o Marlon merece a valorização e assim, a gente nem fala só do aumento salarial por aumento, a gente está falando de uma renovação de contrato em que está inclusa uma valorização salarial e acho que a renovação do Marlon, a permanência dele para a temporada seria uma das principais contratações, principal reforço, né? Um dos principais reforços do Cruzeiro para essa temporada 2024. Primeiro porque ele é um lateral com muito potencial, um lateral muito versátil, né? A gente tem visto ele aí desenvolver uma função diferente no Cruzeiro agora, mais defensivo, e eu estava observando os números do Marlon ao longo desse início de temporada no Campeonato Mineiro, para essa entrevista que o Pansieri mencionou na última terça-feira. O Marlon tem um ótimo número de desarmes, de passes certos, de bolas, de jogadas defensivas corretas. Então, está se encontrando aí nessa nova função que ele já desempenhou em outro momento da sua carreira. No Cruzeiro, às vezes é um ala, às vezes é um lateral, às vezes é um terceiro homem ali na linha dos zagueiros. Então, essa versatilidade que ele tem apresentado, o fato de ser um líder, um cara muito inteligente, que tem um conhecimento do Cruzeiro e que repetidas vezes já disse que quer fazer história por aqui, eu acho que, digamos assim, motivos não faltam para o Cruzeiro investir na renovação dele. É claro que não tem que fazer loucura, não tem que entrar em leilão com outros clubes, tem que ser tudo dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Cruzeiro, mas um esforcinho aqui e outro ali, eu acho que vale, porque o Marlon hoje é titular absoluto. Agora, ô Pansieri, você falou aí que acredita, que você percebe na fala do Marlon que ele quer ficar no Cruzeiro. Para o torcedor que está nos ouvindo neste momento, o Marlon vai ficar ou não no Cruzeiro, na sua opinião? Vai depender desse avanço dessa conversa, né? Com o Pedro Martins e o Marcelo Caran, que é o empresário dele. Pelo que eu senti nas palavras dele ontem na Zona Mista, é algo que pode acontecer, né? O contrato dele está terminando? Como é que está o contrato dele? Ele, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. Mas tem contrato até o final do ano com o Cruzeiro? Até o final do ano. Mas ele falou que não quer assinar pré-contrato com ninguém, né? Quer ficar com a cabeça no Cruzeiro. E eu acho, Damião, que puxando daqui pro Cruzeiro, olhando o lado dele, o Cruzeiro teve que fazer isso recentemente com o William, que por coincidência é amigo do Marlon, né? E chegou numa condição muito parecida. A diferença é que o Marlon veio jogando da Turquia e o William tinha ficado 2 anos e meio praticamente sem jogar da Alemanha, né? Porque foi uma lesão que ele teve. Mas de jogadores que se conhecem de categoria de base de seleção brasileira, são amigos. Teve a renovação do William, o William fica até 2026 e o Marlon pode acontecer. Porque é interessante, Damião, o Kaique, que está se recuperando de uma lesão, ele veio com uma lesão muscular da seleção brasileira no torneio pré-olímpico, né? Que foi aquela decepção. O Marlon se machucou lá na competição, ele recebeu o Kaique. O Kaique, ele recebeu uma sondagem recentemente do Internacional, querendo jogador. E aí o Cruzeiro também falou que não, né? Não quer dispor do atleta, quer que o Kaique fique no elenco para ter Marlon e Kaique. Esse é o objetivo do Cruzeiro. E Vidalba. E o Vidalba para fazer essa função de zagueiro, né, do lado esquerdo, e até se mandar por ali naquela posição, porque ele já jogou assim, né? Hoje é um zagueiro do lado esquerdo, mas já começou a carreira como um lateral esquerdo.
E eu vi muita gente falando, principalmente quando o Vidalba chegou, se era um movimento do Cruzeiro, de alguma forma já se precavendo, né, para ter um substituto caso o Marlon saísse. O Cruzeiro está reforçando o elenco, porque mesmo o Marlon sendo titular, com um contrato renovado, enfim, pensando o melhor cenário, vai ter jogo que ele vai ficar de fora. Vai estar suspenso, vai estar sendo preservado, um desgaste ali, um cansaço aqui. Então, é importante o Cruzeiro ter alternativas no elenco para fortalecer esse time. E daí, se o Vidalba vai ser titular ou não, hoje, o que a gente tem de certeza é o Marlon. O Vidalba está buscando o seu espaço, está construindo a sua história. Entrou no primeiro jogo, eu gostei, lá em Uberlândia contra o Pouso Alegre, eu gostei. Ontem, já jogou, inclusive, junto com o Marlon, né? O Vidalba formando uma linha com 3 zagueiros de origem e o Marlon atuando como um lateral bem avançado, com liberdade. O Marlon é unanimidade, não é? Ninguém discorda é unanimidade. Não, né? Sim. Então, ele é a certeza. Os outros estão buscando espaço. Então, o Cruzeiro tem que, obviamente, trabalhar para manter aquele que tem mostrado o melhor. E o melhor é o Marlon. E o Cruzeiro ano passado, Damião, a Nath está aqui, né, que fez comentários de jogos, você faz também reportagem com a gente nas partidas. O Cruzeiro, o ano passado, sofreu com o elenco, né, gente? Então, hoje, por exemplo, o Cruzeiro para lateral direita tem o William e tem o Gasolina, que muita gente não confiava, mas quando entra, tá entrando bem, né? Tá segurando a peteca, tá marcando, tá avançando. É um jogador que o Cruzeiro tem agora como opção. E para a esquerda, o ano passado tinha Marlon e Kaique. Aí o Kaique teve aquela lesão no jogo contra o Atlético, vocês se lembram. Aí ficou só com o Marlon. Aí o Kaique foi defender a seleção brasileira no Sub-20, voltou machucado, ainda não jogou pelo Cruzeiro esse ano. Então, o objetivo do Cruzeiro eu ouvi de gente lá de dentro. A gente não quer cobertor curto, porque o ano passado sofremos por causa disso. Então, se a gente fala de Marlon, Kaique, Vidalba, esse é o objetivo do Cruzeiro para esse ano. O Cruzeiro não quer ter dor de cabeça com o elenco. O ano passado foi um grande problema do Cruzeiro, inclusive dentro do Campeonato Brasileiro, que era jogo atrás de jogo e tinha gente fora, gente que não conseguia jogar. O Matheus Pereira teve aquela infelicidade no jogo contra o Botafogo, na segunda partida dele. Então essa a ideia do Cruzeiro, inclusive para o que eu vou falar agora. O Larcamon confirmou, o Cruzeiro está atrás desse atacante para que possa atuar do lado direito de campo. E se não chegar nessa janela de agora, vai chegar para julho. E aí é com um Brasileirão em andamento. O Cruzeiro quer um atleta para essa função. O Vasco está fazendo 2-0, o Adson marcando o segundo gol do Vasco. O Vasco está se classificando para as semifinais do Campeonato Carioca. O Botafogo, mesmo com a vitória sobre o Fluminense, está ficando de fora. Ô, Nath, o Cruzeiro já foi testado esse ano ou ainda não teve um jogo teste para o Cruzeiro? Não, já foi testado. Eu acho que já foi testado. Qual jogo foi o jogo teste do Cruzeiro? O clássico contra o Atlético dentro da Arena MRV, para mim, foi o desafio mais difícil do Cruzeiro na temporada, porque enfrentou o time mais qualificado que nós temos no nosso estado, na casa do adversário. O Atlético jogava com os seus titulares, então acho que ali foi um bom teste. O teste contra o América também foi um bom teste, porque encarou uma equipe que talvez não tenha tanta qualidade individual como tem o Cruzeiro, talvez em termos ali de prateleira, né? O Cruzeiro tem jogadores de uma prateleira um pouco acima do que tem o América hoje em termos gerais, mas encontrou um adversário extremamente organizado que tirou o conforto do Cruzeiro. Então aquele jogo foi um jogo importante também para que o Cruzeiro aprenda lições em ter alternativas para quando não conseguir jogar da forma como se sente mais confortável. O que o América fez para tirar o conforto do Cruzeiro? Adiantou o seu time, pressionou, forçou o Cruzeiro a errar na saída de bola. Com 10 minutos de jogo, o Cruzeiro já tinha errado 3, 4 passes ali entre os zagueiros e o Rafael Cabral. E o América já poderia estar vencendo o jogo desde o início, inclusive. Então, acho que foram 2 grandes testes que o Cruzeiro teve. E os demais jogos do estadual, eles foram utilizados para o principal objetivo do clube no Campeonato Mineiro, que era formar o time, né, Damião? Acho que esse é o grande ponto positivo. A melhor campanha, a liderança geral, já é um fruto do trabalho do Larcamon e desses jogadores sendo colhido. Mas o grande objetivo, ao meu ver, que era formar o time, isso foi conquistado. Porque hoje o torcedor do Cruzeiro sabe como o Cruzeiro joga. Ainda há alguma dúvida na posição ali de um segundo atacante, tem a questão do Vidalba, que a gente acha que ainda pode estar no time titular, o próprio Cifuentes, o Barreal. Há ainda jogadores com potencial para mexer nesse time, mas o Cruzeiro tem uma cara. O torcedor sabe que o Cruzeiro do Larcamon gosta de ter a posse de bola, gosta de sair jogando desde a defesa, gosta de utilizar muito a força do William como um ala chegando no setor ofensivo. Sabe que o Marlon segura um pouco mais do outro lado para o time não ficar desequilibrado. É um time que tem capacidade, coragem ali no Dineno,
como essa referência dentro da área. Então, ele recebe muitas bolas, recebe muitos cruzamentos, porque o Cruzeiro tem um centroavante de ofício. Tudo isso foi construído dentro do campeonato estadual.